Todos acharam aí? Provérbios 27, versículos 23 a 27. Diz assim, ó: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando removido o feno, aparecerem os renovos e se recolherem as ervas dos montes, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo e as cabras leite em abundância, para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. Nós ministramos uma palavra no discipulado passado, na reunião de gerações passada, e depois foi pedido que os 12 ouvissem novamente com os seus 12 essa palavra. Foi disponibilizado no site, e aí todas as equipes de 12 deveriam ouvir essa palavra novamente, porque ela foi uma palavra diferente, muito forte, que tem como essência a ideia de que todos nós fomos chamados a ganharmos vidas. É um chamado sacerdotal, é um chamado pastoral, independente de nós sermos pessoas de vida secular. Todas as pessoas que estão aqui foram chamadas por Jesus para ganharem vidas e para cuidarem dessas vidas. E se Deus, Ele faz o chamado, Deus também vem com a capacitação. Então, às vezes pode ser uma coisa muito distante da nossa ideia, do nosso projeto de vida. Nós entramos numa igreja e daqui a pouco nós estamos cuidando de pessoas. Queridos, eu era formado em desenho industrial, eu amava a minha profissão, eu era uma pessoa bem-sucedida, eu nunca procurei emprego na vida, eu ganhei suficiência financeira, eu cheguei até a montar uma empresa, porque esse também era um sonho do meu coração, e eu nunca pensei na minha vida que eu ia ser pastor, que eu ia cuidar de pessoas. Mas quando Deus nos chama para isso, Ele vai mudando o nosso coração em relação a isso, Ele vai nos convencendo dessa verdade, e Ele vai trabalhando na nossa estrutura interior para que a gente se alegre disso. E eu quero, desde já, profetizar que vai chegar um dia que você vai olhar para trás e você vai louvar a Deus, e você vai se regozijar, e vai agradecer muito ao Senhor por Ele ter te dado esse chamado e por Ele ter permitido que você pastoreasse uma multidão de pessoas. Porque foi dito aqui também, eu só estou fazendo aqui uma introdução e uma recapitulação do texto passado. Foi dito também que nós, como pessoas chamadas e escolhidas por Deus, nós precisamos entender que Deus, Ele ama muito as vidas, que as coisas deste mundo, as coisas principalmente materiais, elas não valem para Deus a mesma coisa que valem as vidas. As pessoas valem mais do que as coisas. Todas essas frases são tópicos da pregação anterior. E por isso, aquele que entender que foi chamado para cuidar de vidas, vai entender que está cuidando da coisa mais preciosa que existe na face da terra, as vidas humanas, as pessoas. Né? E nós, levando essas pessoas a Cristo, nós estamos dando a oportunidade delas terem paz, delas terem uma vida melhor e delas experimentarem a salvação. E por nós cuidarmos desse maior valor para Deus, que são as vidas humanas, ou seja, nós cuidarmos dos filhos de Deus, nós levarmos pessoas a serem feitas filhos de Deus, através de pregarmos o Evangelho para essas pessoas, nós fazendo isso, nós vamos ser recompensados por Deus, nós vamos ser cuidados por Deus, naquilo que são os desejos do nosso coração, naquilo que tem valor para nós, aquilo que realmente nós amamos e desejamos também nessas áreas ter sucesso. Então, quando você cuida dos filhos de Deus, Deus cuida dos seus filhos. Quando você cuida da obra de Deus, da casa de Deus, Deus cuida da sua casa. Amém? Quando você cuida de implantar, estabelecer o reino de Deus, Deus vai cuidar de implantar os teus sonhos, os teus projetos, e você vai ser bem-sucedido financeiramente, você vai ser bem-sucedido profissionalmente.
Preste atenção que os principais testemunhos que teve aqui hoje foi só de liberação de Deus, para que nós sejamos um testemunho de êxito pessoal, não é? Deus, Ele não tem só a promessa de nos fazer ganhadores de vidas, de nos fazer só pessoas que vão abrir mão da vida secular para cuidar de vidas na igreja. Não, é aquilo que eu te falei, nem todo mundo que está na igreja vai ser ungido pastor. Esse é um chamado para alguns, mas todos são chamados, independente de continuar sendo engenheiro, médico, advogado, coveiro, operador de câmera, qualquer coisa, né? Independente disso, você tem um chamado para ganhar vidas. E se você crê nisso, você vai perceber que mais do que um chamado, você tem uma unção dada por Deus para fazer isso. O fruto disso é algo que é extremamente precioso para Deus. Cuidar de vidas humanas é guardar um legado para a eternidade, é juntar tesouros no céu. Então, isso vai trazer o sucesso, né, para as nossas vidas. Isso vai representar Deus se mover para produzir na nossa vida todo o nível de resultado, todo o nível de satisfação, todo o nível de provisão espiritual e material da qual nós precisamos. O que ele está falando aqui? Cuida de saber o estado das tuas ovelhas, não é? Cuida de ganhar vidas e depois cuidar dessas vidas como se fossem seus filhos, porque isso vai redundar na sua vida numa recompensa vinda das mãos de Deus através de provisão. Os que são sacerdotes serão provisionados com a alegria de servirem a Deus, serão abençoados com essa satisfação interior que a gente tem de perceber que a nossa vida é útil para as pessoas. Eu chego, por exemplo, num domingo em casa, depois de fazer 3 cultos aqui, muito cansado fisicamente, mas a sensação de satisfação interior é muito grande. É uma recompensa, é uma coisa que é até inexplicável a gente dizer, puxa, que bom, né? Como aquela palavra edificou a vida das pessoas, como aquela palavra fez diferença na vida das pessoas, quanta coisa Deus me permitiu profetizar, que vai fazer tanto efeito, que vai produzir um resultado tão tremendo na vida de tantas pessoas, né? E é um resultado ainda que se multiplica, porque essas pessoas chegam em casa e a palavra se repete na vida dos familiares, as pessoas contam seus testemunhos, as pessoas levam essa unção para as famílias, e dessa forma a obra de Deus é uma coisa assim gigantesca, interminável, né? E isso não opera só em mim, isso opera em você. Amém? Cada um aqui tem essa capacitação, cada um tem essa unção. Então, Deus quer que nós todos entendamos isso, que independente de qual seja o nosso sonho de vida, o nosso projeto, o nosso trabalho, o afã do nosso coração, o anelo da nossa alma, Deus projetou que nós apacentássemos vidas, que nós ganhássemos vidas para Jesus e que nós cuidássemos dessas vidas no campo espiritual, emocional e também material. Amém? Nesse chamado, então Provérbios 27 e 23 é um chamado, né? Expressa o chamado que nós temos de apacentar vidas. Ou seja, cuidarmos da vida espiritual, da vida emocional, da vida material das pessoas. E para que a gente possa ter êxito nisso, para que a gente possa agradar a Deus e possamos apresentar essas vidas em integridade diante de Deus, nós precisamos de alguns requisitos. Alguns requisitos são necessários na vida do líder. Então, ponto número 1, nunca nós perdermos o coração de filho. Nós nunca, como líderes, podemos nos esquecer que somos também discípulos. Amém? O que nos dá legitimidade para fazermos discípulos é nós sermos discípulos. Então nós temos que ter um coração de filhos, corações que saibam amar os seus líderes. Não tem outro vínculo, não tem outra essência plausível, palpável, útil, agradável, que justifique nós caminharmos juntos. Por exemplo, eu e o pastor Fred, a gente está há 16 anos caminhando junto. Qual é a relação para a gente caminhar junto? É um vínculo empregatício? Não é. O pastor Fred podia arrumar emprego em outro lugar. O pastor Fred podia fazer qualquer coisa na vida dele, né? Não só como um homem de negócio, numa vida secular, mas ele poderia também ser pastor e fazer um ministério dele. Mas existe um vínculo de amor, existe uma aliança
estabelecida em Deus, que nos faz caminharmos juntos. E essa aliança, essa essência do amor, é o que tem que existir entre líderes e discípulos. O discípulo tem que amar o seu líder, o líder tem que amar o seu discípulo. Amém? E tem que existir o quê? Um ingrediente de admiração. O discípulo, quando ele olha para a vida do líder, ele tem que olhar para a vida do líder e querer alguma coisa que tem na vida do líder para ele. Dizer, eu quero ser igual a essa pessoa. Quando eu vi o apóstolo René pregando pela primeira vez no Ibirapuera, em 1999, eu era um pastor ferido, era um pastor amargurado pelo meu histórico de vida cristã e ministerial. E quando eu vi ele um homem de alma leve, eu vi um homem alegre, um homem realizado no seu ministério. Então aquilo foi um espelho para mim. Mas do lado de cá eu me vi amargo e do lado de lá eu vi um homem feliz, realizado e divertido, fazendo brincadeiras lá e fazendo o ginásio do Ibirapuera inteiro rir. E eu falei assim, eu quero ser igual a esse homem, né? Eu quero ser assim, eu quero ter o que tem na vida desse homem. Então eu comecei a segui-lo. Eu deixei tudo aqui em São Paulo, eu viajei 4.000 quilômetros para ir a Manaus fazer um encontro com Deus, né? Por quê? Porque Deus criou essa relação. No mundo do Espírito isso já estava projetado. Então, nós nunca podemos perder o coração de filhos. Nós nunca podemos nos embevecer, nos envolver com a ideia de que somos líderes, esquecendo que primeiro nós precisamos ser discípulos. Só será um bom líder quem primeiro for um bom discípulo. Sempre. Isso é a vida inteira. Amém? Isso é a vida inteira. Se não vigiarmos contra a natureza humana, teremos a tendência de pensarmos que já estamos prontos, que já sabemos tudo e que não precisamos do líder ou das direções que ele possa nos dar. E com isso, às vezes a gente não sabe mais receber exortação. Mas a palavra de Deus diz que o filho sábio, ele aceita a exortação do seu pai. Então, nós como líderes, né, precisamos ter esse coração de filhos, nós precisamos ter esse coração que se faz discípulo, e a gente precisa também sempre lembrar que existem líderes na nossa vida que têm uma visão espiritual mais alargada do que a nossa, e quando eles nos falam alguma coisa, isso é para o nosso bem, isso é para que a gente corrija o curso da nossa vida, isso é para que a gente altere a natureza do nosso comportamento, nós mudemos de atitude, e isso visando um bom propósito, isso visando o nosso bem. Quando nós nos deixamos pensar, nos deixamos iludir por essa ideia de que já estamos prontos, já sou maduro, já sou líder, já sou 12, já sou pastor, né? E aí eu não aceito mais conselho, eu não busco mais a orientação do meu líder, eu não aceito uma exortação que eu recebo, isso nos desautoriza diante dos nossos discípulos. É uma legalidade ruim aberta contra nós mesmos. Amém? Então, o que você deve nutrir? Um coração sempre de filho, um coração sempre de discípulo, um coração sempre disposto a aprender, um coração sempre que busca orientação, né? É bom a gente poder ter a quem recorrer para pedir uma orientação, pedir uma oração, pedir uma cobertura para ir aqui ou para ir ali, pedir uma autorização para esse ou aquele projeto. Por quê? Porque quando a gente faz assim, a gente está se fazendo humilde, a gente está treinando a nossa natureza de submissão, de obediência, e nessa hora, automaticamente, simultaneamente, a gente está ganhando no mundo espiritual a autoridade. Você vai ter, agindo sempre assim, você vai ter pessoas que vão agir assim com você também. Amém? E como eu falei na palavra de ontem, não dê ouvidos às vozes do mundo que falam assim, isso é uma tolice, isso é uma falta de personalidade, isso daí, como que você tem, tudo você tem que perguntar para o seu pastor, tudo que você tem que pedir conselho, você não sabe decidir mais nada sozinho? Graças a Deus não sei. Agora eu me tornei uma pessoa dependente de Deus, e o representante legal de Deus na terra sobre a minha vida é o líder que eu amo, é o líder que Deus me deu. Amém? Essa tem que ser a sua resposta. Pode aplaudir o Senhor. Por quê?
Você vai dar essa resposta porque você terá a experiência de perceber que todas as vezes que a gente é humilde, que a gente é submisso, que a gente pede uma orientação para alguém, a gente é bem-sucedido no que faz. Não é? É verdade. Quando você tem essa sabedoria de pedir instrução, de pedir a bênção do seu líder para um projeto, as coisas fluem, as coisas dão certo. Então, essa é a verdadeira sabedoria. E nós precisamos lembrar disso, que a nossa autoridade é fruto da nossa obediência e da nossa capacidade de aceitar conselhos e também de reconhecer falhas. Eu quero dizer para você que eu não acredito em líderes absolutos. Eu não acredito em líderes que não sabem reconhecer falhas, eu não acredito em líderes que não sabem pedir perdão, eu não acredito em líderes que não reconhecem seus erros. É muito bom, queridos, a gente deparar com líderes que têm coragem de chegar para um discípulo e dizer: me perdoa, eu errei com você. Eu devia ter agido diferente. A gente precisa manter essa natureza humilde, essa natureza obediente sempre. Por quê? Porque é um perigo a liderança nos levarmos o inimigo, né? Dentro do processo de crescimento, de liderança, quando se multiplicam os nossos frutos, quando a gente começa a ter um rebanho numeroso, quando a gente começa a ter sucesso no ministério, a gente começa a achar que nós somos absolutos. Eu não erro, eu não falho, eu já sei tudo. Isso é uma rota de isolamento perigosíssima, e essa é uma rota de morte espiritual, de perda de unção. Então, nós precisamos sendo discípulos, sendo líderes, sendo pastores, sendo apóstolos, nós precisamos ter esse coração de filho, nós precisamos nos exercitar na humildade, na submissão, porque fazendo isso nós teremos cada dia mais santidade, cada dia mais autoridade. Amém? Deus vai nos respaldar, respaldando as nossas palavras, respaldando com sabedoria as nossas orientações, nos respaldando com a manifestação do poder dEle, quando nós estivermos dando uma palavra profética, quando nós estivermos decretando, profetizando alguma coisa sobre uma pessoa, Deus vai fazer aquela palavra se cumprir, fruto do quê? De uma autoridade que a gente conquistou obedecendo quem Deus colocou para cuidar de nós, ok? O aspecto número 2 que tem que existir na vida do líder é pedir a Deus também um coração de pai. Toda pessoa que quer romper no ministério precisa pedir um coração de pai, precisa pedir um sentimento espiritual de paternidade espiritual. Amém? Pedir a Deus um coração de pai que nutra e que derrame amor paterno sobre os discípulos. Este coração é o que nos permite ver os discípulos como se eles fossem nossos filhos, e nos capacita a amá-los, e nos traz o desejo de protegê-los e de abençoá-los. Amém? Um dia eu ouvi o pastor César Castellanos, lá em Bogotá, ministrando uma palavra, e ele falava sobre Abraão, e ele disse que Abraão foi escolhido por Deus, porque Abraão tinha um coração de pai. O maior sonho da vida de Abraão era ser pai. Então Deus olhou para ele e disse: esse é exatamente o homem que eu preciso para fazer dele um pai de multidão. Amém? Então todo líder só terá uma multidão se ele desenvolver o sentimento de paternidade espiritual. É uma coisa que você precisa pedir para Deus. Se você quer corresponder a esse chamado de ganhar vidas para Jesus, se você quer honrar o teu líder, gerando fruto através da sua célula, trazendo pessoas para a sua célula para agradar o seu líder, para apresentar o seu líder, para, mais do que tudo, agradar o coração de Deus, né? Você deve o quê? Pedir a Deus essa capacidade de fluir no amor paterno, de ter o amor de Deus dentro do seu coração. Porque o amor de Deus é um amor paterno. E por isso Deus nos ama, por isso Deus nos protege, por isso Deus nos abençoa. Então, quando a gente pede para Deus essa capacidade de amar as pessoas, a gente faz isso com facilidade, e as pessoas, mesmo que elas sejam desconhecidas para nós, a gente se afeiçoa a elas, a gente se compadece delas, a gente decide renunciar a muitos prazeres e confortos por amor dessas pessoas. Filho faz a gente renunciar a bastante coisa, não faz? Por exemplo, a apóstola Cláudia, ela renuncia a sono por causa das filhas dela.
Porque ela fica numa reunião dessa, muitas vezes até tarde, conversando com pessoas, atendendo esse, atendendo aquele, orando com o outro, e depois, no outro dia, ela levanta às 6 horas da manhã para ir levar as crianças na escola. Então, filhos geram na nossa vida essa renúncia, essa disposição de expressar o amor, que é um amor meio sacrificial, é um amor que se doa, é um amor que, às vezes, vai gastar um tempo, você quer ir embora para casa, você está cansado, mas porque você ama, você fica ali ouvindo aquela pessoa, aconselhando a ela, enxugando as lágrimas dela, socorrendo no momento em que aquela pessoa precisa. Amém? Então, o primeiro aspecto é como líderes temos coração de filhos, sermos sempre humildes, submissos, apaixonados pelos nossos líderes, não deixarmos esse amor, essa relação, não só de amor e de intimidade, mas também de autoridade devanecer. Nós não podemos perder a noção disso. Segundo aspecto, a gente pediu o coração de pai, esse coração disposto a se doar, esse coração disposto a amar as pessoas e cuidar delas. Amém? E o ponto número 3, pedir a Deus a capacidade de gostar de gente e envolver-se com pessoas. Amém? Envolver-se com as pessoas. A chave da visão de fazer discípulos é desenvolver relacionamento com as pessoas, a nível espiritual, emocional e físico. Então, nós vamos falar primeiro do aspecto espiritual. Começa pelo processo de conquista das vidas, que se faz pela oração. Como é que Jesus conheceu os seus 12? Como é que Jesus alcançou os seus 12? Primeiro, através de oração. Jesus começou a orar pelos seus 12, Jesus começou a buscá-los no mundo espiritual. A palavra nos mostra que Jesus foi buscar os seus discípulos, aqueles que iam caminhar com ele durante todo aquele processo de vida, aqueles que ele iria amar até o fim, que também iriam amá-lo até o fim. Ele foi buscá-los no coração do Pai. De que forma? Numa noite inteira de oração. Jesus passou uma noite inteira orando, e quando ele levantou no outro dia, ele começou a perceber pela orientação do Espírito quem eram os seus 12, e ele simplesmente chegava diante de um e falava: vem comigo. E aquela pessoa largava tudo, e aquela pessoa se afeiçoava a Jesus, aquela pessoa ficava apaixonada por ele, era convencida pelo Espírito de Deus instantaneamente de que deveria seguir Jesus, e largava tudo para poder estar com ele, para poder ser discípulo dele. Nós precisamos entender que fazer discípulos começa no mundo espiritual através da oração. Amém? É nós orarmos pelas vidas que ainda estão perdidas, é nós pedirmos para Deus os nossos 12. Deus já sabe quem são os seus 12. Os seus 12 já têm os seus nomes descritos, já tem uma lista com o nome dos seus 12 no mundo espiritual. Então é só você pedir a Deus que esses 12 te sejam revelados, que esses 12 cruzem o seu caminho, que você veja quem são esses discípulos e você ame a eles, você se envolva com eles. Amém? Então a chave da visão começa por esse relacionamento espiritual, que começa através da oração. A primeira forma de relacionamento é tocarmos o espírito das pessoas através da oração. Amém? A segunda é pelas demonstrações de amor. E o amor pode ser visto como um sentimento relacionado com a alma, mas ele é um ingrediente essencialmente e altamente espiritual. O amor é a essência de Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é um componente espiritual, ele não é um sentimento apenas. Amém? Ele se traduz num sentimento, ele se traduz em atitudes de renúncia, em atitudes que vão expressar o amor, mas o amor, ele é primordialmente um componente espiritual, e o amor nos liga às pessoas, e o amor também vincula as pessoas a nós. A Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então o amor é o que me liga ao pastor Fred e faz eu caminhar com ele e aguentar ele 16 anos, e vice-versa. A gente está se suportando em amor. Não é nada, brincadeira, eu sou apaixonado por ele. Eu amo esse homem aí. Não tem nada de suportando, não. Inclusive, esse termo aí, suportar, todo mundo pensa que é suportar assim, né, de aguentar, de aturar. Não, o suportar quer dizer dar suporte a, né? Amar de forma a proteger, amar de forma a guardar em oração,
Amar no sentido de servir, de assistir, de socorrer em todos os momentos, tanto de dificuldade como também estar junto nos momentos de alegria. Amém? Então vamos lá. O amor nos liga às pessoas e o amor as vincula a nós. O amor precisa ser conservado e aferido sempre, porque Jesus diz que ele pode esfriar. Olha o que está escrito em Mateus 24. Nos últimos dias o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que Jesus botou esse quase aí, porque esse quase fala da gente. Deus vai preservar o amor através da igreja que viver o discipulado. Amém? E o nosso amor não vai esfriar, nosso amor vai esquentar cada vez mais. Nós vamos ser cada dia mais apaixonados uns pelos outros, cada dia mais íntimos uns dos outros, mais amigos uns dos outros. Em nome de Jesus, você recebe? Então dá um aplauso a Jesus por isso. Eu acredito que quando Jesus disse o amor se esfriará de quase todos, esse quase é para preservar a igreja e manter a igreja como um ambiente onde o amor dele tem que existir. Amém? Então, o amor é uma coisa extremamente importante nos nossos relacionamentos. Depois de 3 anos e meio, a prova de que o amor pode esfriar é que depois de 3 anos e meio andando com Pedro, Jesus andando com Pedro, depois de 3 anos e meio, Jesus perguntou se ele o amava. Ou seja, ele foi provar a Pedro, ele foi checar como estava Pedro no quesito do amor. E ele não só perguntou se Pedro o amava, como ele pediu prova daquilo. Ele disse, se você me ama, então prova. De que forma? Cuidando das minhas ovelhas. O que representa isso? Que o amor que Deus espera ver nas nossas vidas não é um amor teórico, é um amor prático. É um amor que realmente cuida das pessoas, se sacrifica por elas, vela por elas, trabalha para que elas estejam bem com Deus. Amém? Se deixarmos o amor esfriar, os relacionamentos se enfraquecem e perde o sentido as pessoas estarem juntas. O que acontece no seio de uma família, num casal, quando o amor começa a ser deixado de lado? Começam as pessoas não cuidar dessa relação de amor entre marido e esposa. Começa a desgastar, começam a vir os problemas, os desentendimentos, as brigas. Daqui a pouco essas pessoas dizem, perdeu o sentido a gente viver junto. Amém? Então, pastorear 12 pessoas requer mantermos firme esse vínculo de amor com as pessoas e conhecermos essas pessoas também. Amém? Por estarmos falando de relacionamento espiritual, precisamos saber que só Deus conhece e nos revela o coração das pessoas. Ok? Eu vou ler de novo esse versículo aqui para ficar mais claro. Pastorear 12 requer amarmos e conhecermos as pessoas. E por estarmos falando de relacionamento espiritual, precisamos saber que só Deus conhece e nos revela o coração das pessoas. Ou seja, às vezes a gente se convive com pessoas, né, e isso se encaixa mais para discipulado do que propriamente para a família. A gente se relaciona muito tempo com pessoas. Eu vivi essa experiência, queridos, de conviver muito tempo com uma pessoa, de trabalhar junto com uma pessoa, mas um dia Deus me revelou o que havia realmente no coração dessa pessoa, quem essa pessoa realmente era no coração dela. E foi para mim uma grande decepção e um grande trauma. Um trauma que demorou alguns anos para curar. Na verdade, só a visão, só a unção da visão que me curou desse trauma que eu vivi com o meu próprio pastor. Então, por quê? Porque um dia Deus me revelou que eu o amava de coração sincero, mas ele não me amava, né? Então, quando a gente descobre isso pode ser muito duro, mas é melhor ficar triste sabendo a verdade do que ficar feliz enganado. É ou não é? Você não prefere? Eu prefiro. Mesmo que tenha que ver ou escutar uma notícia ruim, uma notícia difícil, mas pelo menos que seja a verdade. Porque não adianta nada, a pessoa vem lá te contar um monte de vantagem, um monte de surpresa, um monte de coisa boa que está acontecendo, mas aquilo não é falso. Não adianta nada. Então, o que a gente deve fazer? Dentro desse processo de conhecermos as pessoas que vão caminhar conosco durante muito tempo na nossa vida, quiçá tomar a Deus a vida toda, até Jesus voltar, que são os nossos discípulos, que são os nossos 12, nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a conhecer o coração delas. Pede que Deus revele para você
quem são os seus discípulos, quem são os seus 12, o que há no coração deles, espiritualmente, quais são os seus pensamentos, quais são os seus comportamentos. Por quê? Porque isso vai te ajudar a penetrar no mundo dessas pessoas, por obra do Espírito Santo. Deus vai te falar assim, está acontecendo tal coisa com aquele seu discípulo. Amém? O problema dele é esse, é esse, é esse. Por quê? Porque você orou e falou assim, Senhor, me revela o que está acontecendo. O que tem no coração dessa pessoa? O que está se passando na vida espiritual dela? Qual que é o problema desse garoto? Qual que é o problema dessa moça? Né? E aí o que vai acontecer? Deus vai te dar essa chave para você penetrar no coração das pessoas, para você entrar no mundo espiritual, sabendo o que está passando na vida daquela pessoa, com o objetivo de querer ajudá-la. Não é com o objetivo de se defender dela. Não é com o objetivo de achar que ele é o Judas da sua equipe, não. É para você poder socorrer essa pessoa, para você poder ajudá-la. Até porque a profecia do Judas já se cumpriu, então você vai ser livre dos traidores. Você não precisa de nenhum Judas traidor na sua equipe de 12. Todos os seus 12 serão santos, serão fiéis, serão tementes a Deus, serão úteis na eternidade. Você recebe? Pode dar um aplauso a Jesus. Eu já vi até pastores dizendo, não vou querer entrar nessa visão, porque essa visão é dos 12, até Jesus teve 12 e ele teve um traidor. No meio dos 12 vem um traidor. E se um dos 12 me trair? Né? A resposta para essa paura, a resposta para esse medo, a profecia já se cumpriu. Jesus precisou daquele 12 traidor, porque assim tinha que acontecer aquilo. Judas era uma profecia, amém? Judas era fruto de um projeto que já estava traçado no mundo espiritual. Então, porque a profecia já se cumpriu, Jesus já ficou com o traidor, você não precisa ter traidor nenhum na sua vida. É como aquilo que... tudo que Jesus sofreu na cruz, ele sofreu para você não ter que sofrer. E aquilo que Jesus sofreu com Judas também, ele sofreu para você não precisar sofrer. Então, eu profetizo que você vai ter 12 apaixonados por Deus, tementes a Deus, fiéis a Deus e fiéis a você. Você recebe? Então, diga amém e dê um aplauso a Jesus. Tudo isso nós estamos falando do líder trabalhar em relação aos discípulos. Então o líder deve criar uma relação de confiança entre ele e o seu discípulo, baseado no quê? Em amor e em transparência. É preciso que os nossos discípulos tenham certeza de que nós os amamos, porque se eles tiverem certeza de que nós os amamos, eles vão confiar em nós, e eles vão abrir seu coração conosco. Olha, eu falei sobre esse quesito lá no congresso de Campo Grande, e a palavra do discipulado próximo que vai ter de 12, é a palavra que foi ministrada lá no congresso. Poucos puderam ouvir, agora toda a igreja vai se alimentar dessa palavra. Mas ela tem um tópico lá que fala da importância de nós sermos transparentes. Queridos, a nossa relação como líderes e discípulos, ela precisa ser transparente, porque, por incrível que pareça, a gente tem vivido experiências de pessoas que passam 10 anos junto de um líder, guardando lixo no coração, mágoas, amarguras, queixas, murmurações, e não tem coragem de chegar diante do líder e falar a verdade, e ser sincero, e ser transparente, e pedir ajuda, e pedir oração, e pedir a mão na cabeça, e pedir, por favor, eu estou me sentindo mal, né? Eu não estou tendo vontade de ficar perto de você, não estou tendo vontade de caminhar nessa visão. E a gente precisa fazer isso por nós mesmos. A gente precisa fazer isso por Jesus e por nós mesmos. Nós precisamos ter essa transparência. Nós precisamos ter coragem. Nós precisamos ter dignidade, hombridade de falarmos a verdade para as pessoas. Amém? Precisamos parar de ser covardes, porque a Bíblia diz que os covardes não vão entrar no céu. Então a gente é covarde para falar o que a gente está sentindo para o líder, a gente é covarde para falar o que a gente vê de pecado na vida do discípulo, e a gente não pode se privar desse dom, dessa autoridade que Deus nos deu, para falarmos com as pessoas e ajudarmos as pessoas a saírem daquela posição errada na qual elas estão. Amém? Então, nós precisamos trabalhar dessa forma, sendo transparentes.
Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar duas. Acho que eu já falei duas, então vou falar três. E já falei três, talvez vou falar mais 12. Há duas pessoas na vida e na terra que você não pode esconder nada. É a sua esposa, seu cônjuge, se você já é casado. Se você não é, já se convença disso, que aí Deus vai te dar um eleito, uma eleita, né? Você vai ser absolutamente sincero, transparente, honesto com o seu cônjuge, com a sua compromissada, com a sua noiva, com a sua esposa, com o seu marido. E você também vai ser absolutamente transparente, sincero com o seu líder, falando para ele tudo que você gostou e tudo que você não gostou, em amor, sempre em amor, sempre com o objetivo de resolver problemas, não de oprimir a alma do líder, nem tampouco descarregar a sua ira em cima dele, e vice-versa. Amém? E vice-versa. É preciso nós termos o cuidado de não oprimirmos as pessoas e também não as intimidarmos, para que elas possam se abrir conosco. Tem discípulos que têm medo de chegar para os seus discipuladores e falar o que eles estão sentindo, o que eles estão pensando. Por quê? Porque o próprio discipulador não cria essa atmosfera de amor, de compreensão, de liberdade, de mansidão para ouvir o que o discípulo tem a dizer. E aí já fecha a porta, já fecha a cara, já fica bravo. Às vezes isso acontece no meio de um discipulado, uma cena desse tipo aí os outros 11 falam assim, tá vendo, aquele lá foi tentar, levou chumbo, eu nem vou. E aí fica todo mundo amargurado, com o coração retrancado, e não consegue, não há essa transparência. E sabe por que precisa haver essa transparência? Sabe por que precisa haver esse abrir de coração, esse falar do que está na alma? Porque a Bíblia diz, confessai os vossos pecados. Outra tradução diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Para serdes curados. Então, é abrir o coração e falar do que a gente está sentindo. Já viveu aquela sensação, aquela situação no seio da família? De você estar entristecido, abatido, magoado com alguém, aí vem aquele momento que as pessoas sentam na mesa, elas comem juntas ali, aí começa o diálogo, Deus na misericórdia dele faz a conversa sair ali, começa todo mundo a falar, abrir o coração, de repente, depois que abre o coração, que fala, um queixa, o outro, você me magoou, você me feriu, mas você também falou aquilo, não, mas você também falou aquilo, aí todo mundo começa a chorar, pronto, limpou o coração, acabou aquele negócio ali, lavou a roupa suja, sai tudo bem. É necessário isso, queridos. Então, relação entre líder e discípulo, conhecer o estado das ovelhas, está falando o versículo, é preciso penetrar no mundo espiritual, em amor penetrar no coração das pessoas, em amor usar sempre de transparência, dar liberdade para que as pessoas se expressem. Eu ouço os meus 12, pergunto o que eles acham, eu me exercito em tratar eles com respeito, dizendo o que vocês pensam disso e daquilo. Muitas vezes eu quero fazer uma coisa de um jeito, mas a equipe me convence de fazer de outra. E eu quero também, como líder, ser ouvido por eles. Eu peço pouca coisa para os meus 12, eu cobro pouca coisa deles, mas quando eu cobro, eu gostaria que eles considerassem naquilo que eu falo, porque tudo que eu falo com um propósito. Não permitir que a visão se distorça, que a visão se perca, que eles se percam, que eles se enganem, que o diabo os engane, que o diabo os roube. Então, é importante a gente ter essa atenção à voz do líder e essa liberdade também de se expressar diante do líder. Mas quem cria essa atmosfera de amor, de confiança e de liberdade é o líder. Amém? Essa palavra aqui está falando com todo mundo que é líder, ou seja, ela está falando com você. Amém? Porque todos aqui são líderes de multidão. Meia dúzia receberam. Todos aqui são líderes de multidão. Agora sim. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Então, crie uma relação de confiança e liberdade e transparência. Tenha cuidado de não oprimir as pessoas ou intimidá-las, porque se isso acontecer, elas não vão se abrir. Amém? Fomos chamados para aliviarmos os julgos. O que Jesus fala? Que ele veio para tirar de sobre nós o jugo pesado. Então, nós não estamos aqui para colocar jugo sobre as pessoas, para oprimirmos os discípulos.
Precisamos ouvir mais as pessoas do que falar. Ok? O meu primeiro pastor, ele dizia que Deus fez tudo certo. Ele deu uma boca só para o homem, mas deu 2 ouvidos, que é para o homem ouvir mais e falar menos. Às vezes o discípulo está querendo se expressar, o discípulo está querendo abrir o coração dele, está querendo contar uma história, mas a gente fica ansioso para dar a resposta, nem espera saber qual de fato é o problema e já quer dar a solução sem ouvir tranquilamente. Muitos aqui já passaram em gabinete pastoral comigo, sabe que quando tem um problema, principalmente problema sério, eu ouço muito, eu ouço bastante. É verdade? Quem já fez discipulado junto comigo, assim, 12 ajudando a atender 144? Eu fico quieto, fico escutando. Tem hora que eu falo, mas eu fico mais escutando, por quê? Porque quando você ouve as pessoas, você sabe o que está no coração delas. Quando você ouve as pessoas, você conhece as pessoas pelas palavras. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, você quer conhecer o coração dos seus discípulos, deixa eles falarem. Amém? Você quer conhecer, por exemplo, a vida de um pastor, conversa com a mulher dele. Ela vai te contar tudo. Amém? Pastor Heleno, ele vem para a reunião, não traz nem a esposa, porque ele sabe que pode alguma coisa ficar comprometida no testemunho dele. Devemos fazer uso do discipulado individual. É aquela reunião, você e o seu discípulo no estilo Marília Gabriela. Cara a cara. Olho no olho. Né? Cara a cara com Gabi. Olha aqui nos meus olhos e fala a verdade. O que eu estou falhando com você? Qual que é o problema? Por que você anda assim, desse jeito, meio jururu, meio cabisbaixo? Né? Parece que está infeliz, está triste. O que está acontecendo? Né? Está tudo bem com você? A gente precisa ter essa proximidade. E tentar lutar para não perder essa intimidade com os discípulos, porque o inimigo ele é especialista em criar distância com as pessoas. Amém? Avaliar também as pessoas em grupo. Por exemplo, no M12, ou dando uma tarefa em equipe, porque também uma forma de conhecer os nossos discípulos, de saber como elas estão, em que nível elas estão, é ver como elas se comportam em grupo. Então, a célula funciona muito bem como um pré-discipulado. O bom líder de célula é aquele que presta atenção na maneira das pessoas serem nas células e já começa a ver cada pessoa da célula como um futuro 12 seu. Amém? O M12 é uma oportunidade maravilhosa para a gente poder conhecer as pessoas. Agora, ele tem que ser um M12 participativo. O nosso M12 lá, nem sempre eu estou preocupado em dar uma palavra, porque, misericórdia, essa igreja aqui tem muita palavra. É palavra na célula, é palavra no discipulado, é palavra na macrocélula, é palavra no M12, é palavra nas gerações, é palavra no culto, é palavra na rede, é palavra em todo lugar. Então, tem muita palavra. O que a gente precisa, às vezes? Ter esse tempo para ouvir as pessoas, para conviver, para compartilhar testemunhos, para deixar as pessoas falarem, para buscar soluções juntos. Esse é um processo de avaliar as pessoas em grupo. O M12 tem essa característica. Amém? Aproveitar e criar oportunidades para estar com os discípulos. O discipulado é relacionamento, o discipulado é convivência. E é só convivendo que a gente realmente conhece as pessoas, sabe como a vida delas está e pode ajudá-las. Então, por exemplo, a nossa vida em São Paulo é muito corrida. Mas você tem um discípulo que está livre, que está tranquilo. Fulano, vem aqui, entra aqui no carro, vamos ali comigo. Vamos ali até ali Araçatuba ali. Vamos até Araçatuba ali comigo, né? Vai fazer uma viagem, vai fazer alguma coisa que você tem que fazer de trabalho. Se o discípulo está ali, se ele tem a disponibilidade, faça isso junto com ele, né? Chama para ir no shopping. Esse discipulado no shopping é top 12, hein? Pode rolar até um presente. Mas a conversa aqui é de líder para discípulo, tá? Então, o presente é para o discípulo, não é o discipulador que leva os discípulos para o shopping para mostrar, para falar, estava querendo um sapato desse, olha essa bolsa aqui, meu sonho, né? A discipuladora que leva as 12 dela para o shopping fala assim, essa bolsa aqui, Louis Vuitton, era o sonho, estou sonhando com essa bolsa, né? Não, aqui está falando de você cuidar das ovelhas, você saber como estão as suas ovelhas. E uma das formas da gente tocar a vida das pessoas, quebrantar o coração das pessoas,
é expressar o amor delas através de um presente. Isso é a estratégia de Jacó. Jacó era um homem de caráter duvidoso em um determinado tempo da vida dele, mas muito esperto. Quando ele quis conquistar o coração do seu irmão Esaú, ele já mandou logo os presentes na frente. Então aprenda esse segredo de você quebrantar o coração do seu discípulo, dá um presente para ele. Porque também o ser humano luta contra uma natureza que só quer receber, receber, receber. Então, porque eu sou o líder, eu tenho que receber a primícia, porque eu sou o líder, eu tenho que ganhar a passagem para Israel, porque eu sou o líder, eu tenho que fazer não sei o quê. Não, semeia um pouco na vida dos discípulos também. Meus discípulos podem dizer aí se eu dou presente para eles ou não dou. Não tem um aqui que ainda não ganhou nada. Alguma coisa, pelo menos, já ganhou. E eu, quando eu dou, não é coisa de R$1,99, não. É verdade? Então vamos lá. Então vamos para frente. Eu estou falando uma coisa aqui com autoridade, porque eu pratico. E última coisa, né? As duas últimas coisas. Não devemos ter medo de confrontar o pecado na vida das pessoas, mas nós devemos fazer isso sempre com amor. Amém? Por quê? Porque o nosso papel é redirecionar as pessoas a Deus. É levar as pessoas de volta à sensatez e não julgá-las, não castigá-las, não oprimi-las, não envergonhá-las, não expor a alma das pessoas. Então, se a pessoa já veio confessar um pecado para você, querido, seja discreto, seja perdoador, não conta para a geração inteira, não precisa expor a pessoa diante da igreja, não precisa botar no púlpito para pedir perdão para a congregação. Em nome de Jesus. Amém? Se ele já veio confessar para você um pecado que ele cometeu lá no oculto e já veio confessar para você, tá bom, já se arrependeu com você. Já buscou a pessoa em que ele mais ama, em que ele mais confia e foi lá contar o pecado. Então chega. Isso não exclui quando a pessoa cometeu um pecado grave e tem que ficar por um período de disciplina. Mas mesmo assim, mesmo em disciplina, as pessoas têm que ser sustentadas pelo amor. Elas podem estar em disciplina, mas a disciplina é uma expressão de amor, porque a Bíblia diz que o Senhor repreende a quem Ele ama. Então a disciplina é para criar um tempo de reflexão. A disciplina é para criar uma marca na vida daquela pessoa, no histórico daquela pessoa, para ela se lembrar sempre de que o que ela fez foi grave e ela não pode incorrer de novo naquele erro, porque isso vai prejudicá-la. Amém? E nós temos que ter sempre o cuidado de, como líderes, nesse processo de amar as pessoas, fazer delas discípulos, temos a certeza de que nós estamos fazendo discípulos para Jesus e não para nós mesmos. Amém? Por que isso? Porque o ser humano tem muita tendência de começar a lutar pelo reino próprio e deixar de lado o reino de Deus. Então, nós estamos num modelo que estimula isso, né? Estimula isso. A minha célula, os meus 12, a minha geração. Então, cuidado. Tudo é de Cristo e Cristo de Deus. Então, vamos cuidar das pessoas, vamos nos responsabilizar por elas, vamos vinculá-las em amor a nós, mas saber que elas têm um pastor, elas têm um apóstolo, elas têm um líder acima delas. Por quê? Porque aqui a gente tem vivido situações desse tipo, de a pessoa desistir da visão e depois querer entregar os discípulos para outro líder. E isso está errado. Como? Os discípulos são de uma geração, vão para outra geração sem o líder saber? Está completamente errado. Então, a gente precisa entender isso, que a gente está fazendo coisas em nome de alguém. A gente flui numa unção que foi derramada por alguém sobre nós. A gente, quando vai fazer uma missão, vai fazer uma família feliz, vai pregar numa igreja, vai ajudar alguém no encontro, nós estamos representando alguém. E é preciso saber fazer uso dessa unção para ir, mas também precisa voltar ao ponto de origem e prestar contas do que eu fui fazer, porque eu não fui fazer para mim mesmo, eu fui fazer para alguém. E isso, queridos, é ser discípulos. Amém? As pessoas todas que nós estamos gerando, ganhando, nós precisamos apresentá-las a Jesus. Na pessoa de quem? Do nosso líder maior, do nosso apóstolo. Outro dia eu estava falando isso para os apóstolos. Por quê? Porque a visão, se a gente não tomar cuidado, ela começa a se regionalizar, ela começa a se fortalecer nas regiões, e depois as pessoas não querem, por exemplo, se ajuntar num congresso estadual. Eu não sei se você percebeu isso, mas um dia com os apóstolos levou para o ginásio de Ibirapuera 10.500 discípulos. Lá no Arena Barueri não tinha 7.000. Por quê? Porque as pessoas gostam de fazer aquele grupinho,
a sua célulazinha, a sua geraçãozinha, a sua regionalzinha, quando, na verdade, nós precisamos apresentar os frutos a Jesus e saber que o Jesus está representado na terra por aquele líder maior, que, no nosso caso, é o apóstolo René Terra Nova. Então, queria pedir que, nesse final de ano, a gente pudesse fazer o nosso último fruto fiel, todo mundo feliz, animado, com sede e fome da palavra de Deus, crédulo de que vai receber uma tremenda unção profética, uma tremenda bênção apostólica para 2013, estando no dia 12/12 de 2012, lá no ginásio Mauro do Pinheiro. Amém? Eu não vou nem ficar insistindo para você ir. Quem quer crescer, quem quer romper, quem quer ter bênção sobre a sua vida, vai. As pulseiras já estão sendo vendidas aí. Amém? Então, o processo de conhecermos a vida das pessoas depende desse relacionamento, que é espiritual, que é emocional, né? Através do contato com as pessoas, do amor expresso para a alma dos nossos discípulos, e também no sentido físico, do abraço, do beijo, do estar na presença, do estar junto, do cuidar da vida material das pessoas, né? No sentido de ensinar os nossos discípulos a terem equilíbrio na vida, equilíbrio entre as áreas da vida, ter tempo para Deus, ter tempo para a família, ter tempo para o trabalho, ter tempo para o ministério. É possível esse equilíbrio. É possível termos equilíbrio, e não só equilíbrio, solidez, mas também prosperidade na vida financeira. Por quê? Porque a gente tem toda a revelação para isso. Mas não adianta nada você ganhar muito e gastar mais do que você ganha. Você vai ficar endividado, você vai ficar comprometido. Então, também é papel do líder orientar os discípulos nessa área, né? Cuidar, como faz o pastor Fernando aí. Me abre aí a sua planilha de mais e menos. Eu vou pedir a sua logo, hein? Amém. Não, acho legal, ele faz a planilha lá, quanto você está ganhando, quanto você ganha, quanto você gasta, isso e aquilo outro. Tem que ser assim mesmo, a gente tem que socorrer as pessoas e tentar mostrar aos discípulos caminhos. E isso vai fazer o quê? Com que as nossas ovelhas estejam saudáveis, com saúde no espírito, na alma e no corpo. E toda ovelha saudável, ela é frutífera. Toda ovelha saudável, ela não aguenta sentir o cheiro do seu pastor, que ela já corre para ele. Toda ovelha saudável, ela se multiplica de uma forma extraordinária. Essa ovelha é você é essa ovelha saudável, você é esse líder saudável, e você vai ter uma multidão saudável. Você recebe? Então se esmere em seguir por esses caminhos, em nome de Jesus.